paciente, pessoal, com a diarreia há mais do que 28 dias, ou seja, uma diarreia há mais do que 4 semanas, eu falo que esse paciente ele tem uma diarreia crônica, certo? Diante de um paciente com diarreia crônica, pessoal, algumas outras classificações tornam-se bastante importantes, certo? Por exemplo, eu preciso saber se esse paciente tem uma diarreia alta ou se ele tem uma diarreia baixa. O que é uma diarreia alta, pessoal? O ponto anatômico ali que distingue uma diarreia alta de uma diarreia baixa é a válvula iliocecal, certo? Uma diarreia em que o acometimento esteja proximal à válvula iliocecal, leia-se, portanto, o intestino delgado, esse paciente tem o que a gente chama de diarreia alta. O paciente que o acometimento do intestino que está causando a diarreia ocorre distal à válvula iliocecal, é o que a gente chama de diarreia baixa, certo? Ou seja, está acometendo os cólons, certo? Está acometendo o reto, correto? Então é isso, uma diarreia baixa é quando a gente tem um acometimento do cólon ou do reto. E como é que a gente sabe isso, pessoal? Do ponto de vista clínico. Como é que clinicamente eu imagino, eu suspeito se o paciente tem uma diarreia alta ou se ele tem uma diarreia baixa? Diarreia alta, pessoal, geralmente o que acontece? O paciente ele tem alguns poucos episódios ao longo do dia. Ele tem ali 3 episódios, 4, 5 episódios no máximo, geralmente, certo? E cada um desses episódios, pessoal, geralmente ele evacua bastante. São fezes em grande quantidade, certo? Isso é o que caracteriza uma diarreia alta. Alguns poucos episódios, geralmente em grande quantidade. E como em boa parte das vezes, né, o paciente que tem uma diarreia alta, ele tem um padrão desabsortivo, muitas vezes tem ali restos de alimento nas fezes, muitas vezes tem ali fezes com características esteatorreicas, que eu vou já explicar para vocês, certo? Como é que se apresenta o paciente com a diarreia baixa? O paciente com diarreia baixa, pessoal, portanto, aquele paciente que tem um acometimento dos cólons ou do reto, é aquele paciente que tem... Qual é o papel dos cólons e do reto, pessoal? É reabsorver água, principalmente, mas principalmente armazenar as fezes. Então, o paciente que tem acometimento dessas regiões, ele não consegue armazenar as fezes. Então, qualquer quantidade de fezes que chega ali na região já vai sair. Então, é por isso que esse paciente ele tem diversos episódios de diarreia ao longo do dia. Muitas vezes ele tem 6, 8, 10, 15, 20 episódios de diarreia por dia, pessoal. E cada um desses episódios é em pequena quantidade. E um dado interessante é que muitas vezes esses pacientes se queixam assim: doutor, eu fui no banheiro, evacuei, quando eu tá saindo do banheiro já deu vontade de ir de novo. Que é o que a gente chama de sensação de esvaziamento incompleto. Frequentemente, os pacientes que têm uma diarreia baixa, que têm uma colite, que têm uma retite, eles se queixam desse sintoma, né, de esvaziamento incompleto. Muitas vezes eles se queixam de urge-incontinência. Doutor, eu tenho que correr para ir no banheiro, porque se eu não correr, vai sair em qualquer lugar. Né? Urge-incontinência. É um outro dado que nos faz lembrar de uma diarreia baixa, de um acometimento dos cólons, um acometimento do reto. Outro sintomatologia é aquele paciente que tem o que a gente chama de push-tenesmo, né? Que é aquele desconforto ao evacuar, certo? Então, se eu tenho um paciente que tem diversos episódios de diarreia, olha aí quem está entrando, a minha patroa, viu, pessoal? Acho que ela está no caminho de casa, que Deus a acompanhe. Perdi foi o raciocínio, rapaz. Quando a gente está diante, pessoal, de uma diarreia baixa, o paciente se apresenta de que forma? São vários episódios, 6, 8, 10, 15, 20 episódios por dia. Cada um desses episódios é em pequena quantidade, certo? Muitas vezes esse paciente tem sensação de esvaziamento incompleto, muitas vezes ele tem urge-incontinência, muitas vezes ele tem uma dor, um desconforto a evacuar. Quando eu estou diante dessa sintomatologia, eu penso fortemente
que esse paciente tem uma diarreia baixa. Portanto, o acometimento está nos cólons, está no reto. Correto? Então, pessoal, isso é uma coisa que ajuda muito, principalmente quando nós estamos diante de um paciente com diarreia crônica. Um outro detalhe, pessoal, que ajuda demais, quando nós estamos diante de um paciente com diarreia crônica, tendo em vista que as etiologias de uma diarreia crônica são diversas, pessoal. Pega lá o Harrison, pega lá o Cécio, ele vai dar lá uma página completa, uma tabela enorme de possíveis causas de uma diarreia crônica. Então, pessoal, não tem como a gente, diante de um paciente com diarreia crônica, seja ela alta, seja ela baixa, a gente sair pedindo exames para investigar todas essas etiologias. Por quê? Porque você vai submeter o paciente a exames desnecessários. Você vai onerar o sistema. Não tem sistema no mundo que aguente você sair pedindo exame para investigar todas as causas de uma diarreia crônica. Então, quem é que vai lhe guiar nessa investigação, nessa solicitação de exames complementares? É o seu raciocínio clínico, que vai partir de uma anamnese de um exame físico. E uma coisa que ajuda muito nesse contexto, pessoal, é você entender qual é o principal mecanismo envolvido nessa diarreia. Existem pelo menos 5 mecanismos, certo? Que é bem verdade que algumas vezes eles estão associados. Tem ali um componente de um, tem um componente de outro. Mas muitas vezes é uma coisa assim que fica bem evidente. A gente consegue identificar qual é o mecanismo da diarreia. E uma vez que a gente consiga fazer isso, pessoal, a gente facilita muito a nossa vida. Por quê? Diante de uma possibilidade, um leque diagnóstico, sei lá, de 20, 25 possibilidades de uma diarreia crônica, quando eu identifico qual é o mecanismo dessa diarreia, eu caio ali para 3, 4, 5 diagnósticos diferenciais. Então, essa é a importância de você saber identificar qual é o principal mecanismo envolvido na diarreia, certo? E aí, pessoal, o primeiro deles é a famosa diarreia osmótica. O que é uma diarreia osmótica, pessoal? É aquela diarreia que, se eu não tomar cuidado, eu tenho todo dia. Por quê? Porque eu tenho intolerância à lactose, que é a principal causa de uma diarreia osmótica. O que é uma diarreia osmótica? Tem algum elemento que tem poder osmótico que não está sendo absorvido pela mucosa intestinal e que, portanto, está atraindo líquido para dentro da alça intestinal, levando o paciente a ter diarreia. Essa substância, muitas vezes é um açúcar, ele acaba sendo metabolizado pelas bactérias intestinais. E esse metabolismo dessas bactérias produz o quê? Gases. Então, frequentemente, quem tem uma diarreia com um padrão osmótico, o paciente piora quando ingere o tal do açúcar não absorvível, certo? Seja ele a lactose, seja ele o manitol, seja a lactulona, seja ele o sorbitol, na verdade, certo? Que é um açúcar que tem ali em grande quantidade nas gomas de mascar, por exemplo. Ou seja, o paciente piora quando faz a ingestão do alimento. Portanto, ele tende a melhorar quando ele está em jejum. E por conta da produção dos gases que eu expliquei para vocês, esses pacientes frequentemente eles têm o quê? Distensão abdominal, certo? É o Pedro que entrou aí há pouco, tudo bem? Boa noite. Então, pessoal, ele tem distensão abdominal, certo? Ele tem eructações, certo? E ele tem flatulência. Então, o paciente com diarreia osmótica, ele piora quando se alimenta, ele melhora quando está em jejum, ele distende o abdômen, ele fica com muitas eructações, ele flatula bastante. E um negócio meio cômico, né? Mas que é descrito no livro, é que ele tem as fezes com padrão explosivo, certo? Por quê? Porque ele libera as fezes junto com uma grande quantidade de ar, de gases, certo? Essas são as características de uma diarreia osmótica. Se você estiver diante de um paciente com essas características, esse paciente ou ele tem intolerância à lactose, ou ele ingeriu uma grande quantidade, né, de um adoçante, de um açúcar não absorvível, ou ele tem alguma intolerância a outros açúcares, como o tal do FODMAP, né, que está muito na moda. Então, essas são as principais causas de uma diarreia osmótica, certo?
Diarreia, pessoal, secretória. Qual é o padrão clássico de uma diarreia secretória? A diarreia secretória, pessoal, o paciente, ele tem certo? Ele tem diversos episódios de diarreia ao longo do dia. Ele tem 15, 20, 25 episódios de diarreia. Talvez eu esteja exagerando, né? Mas ele tem ali 10, 15, 20 episódios de diarreia por dia, pessoal. Certo? Esse paciente, tanto faz ele se alimentar como ele não se alimentar, ele tem diarreia. Ou seja, é uma diarreia que não melhora com o jejum. É uma diarreia que costuma, inclusive, por conta disso, despertar o paciente à noite para evacuar. Às vezes o paciente já acorda evacuado. Por quê? Porque é em grande quantidade. Esse paciente ele evacua bastante. E justamente pelo fato dele evacuar bastante, muitas vezes esse paciente com diarreia secretória, o que é que eles têm? Eles têm distúrbios hidroeletrolíticos, que é o que mata esses pacientes, certo? Então, se você estiver diante de um paciente com diversos episódios de evacuação ao longo do dia, certo? Se essa diarreia não melhorar com o jejum, se essa diarreia despertar o paciente à noite, se esse paciente tiver associado distúrbios hidroeletrolíticos, pense fortemente que esse paciente pode estar diante de uma diarreia secretória. E aí, quais são as principais causas? Uma doença que é igual ao caviar, né? Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Eu nunca vi, só ouço falar, né? Mas o principal exemplo de uma diarreia secretória é o quê? É a cólera, né? Graças a Deus eu nunca vi um paciente com cólera. Mas eu escuto muitos relatos de situações bem grotescas, né, vividas de colegas que conduziram pacientes com cólera. O padrão é esse clássico que eu acabei de explicar. Outro exemplo clássico de uma diarreia secretória, pessoal, é a famosa diarreia dos ácidos biliares. Existem pacientes, né, que por alterações genéticas, eles têm uma dificuldade na reabsorção intestinal de ácidos biliares. E aí esses ácidos biliares, eles chegam lá nos cólons, onde teoricamente não deveriam chegar, deveriam ter sido reabsorvidos antes. E na hora que eles chegam lá na mucosa colônica, eles levam a um processo inflamatório. E esse processo inflamatório leva a um padrão secretório da diarreia, certo? Isso é a famosa diarreia dos ácidos biliares, que hoje talvez seja a principal causa de uma diarreia secretória. Outro exemplo clássico é o paciente com vipoma, que é um tumor neuroendócrino, né? O que é o vipoma? É o tumor produtor do VIP, que é o peptídeo intestinal vasoativo, certo? É um outro exemplo, né, de diarreia secretória. Outro exemplo de diarreia secretória, pessoal, é o tal da síndrome carcinoide, né, que muitas vezes está relacionado aí a tumores, né, de origem neuroendócrina também, certo? Então essas são as principais causas de diarreia secretória e esse é o padrão que deve fazer vocês lembrarem dessa patologia, certo? Então já falei para vocês da osmótica, falei da secretória, agora eu vou falar de quem? Da desabsortiva, certo? A região do intestino, pessoal, que é a grande responsável pela absorção dos alimentos, é o intestino delgado, certo? Então, uma diarreia desabsortiva, ela é uma diarreia alta, ou seja, é uma diarreia com alguns poucos episódios ao longo do dia, geralmente em grande quantidade, certo? E como é um padrão desabsortivo, muitas vezes tem o que nas fezes? Tem restos de alimento nas fezes. Olha aí quem foi que acabou de entrar, a doutora Rayana, que eu descobri que é a minha vizinha lá no condomínio. Boa noite, seja bem-vinda, minha amiga, que também é nossa aluna lá na faculdade. Então, pessoal, a diarreia desabsortiva, certo? A diarreia desabsortiva, ela tem esse padrão. É uma diarreia alta, ou seja, alguns poucos episódios ao longo do dia. É uma diarreia, pessoal, que geralmente é em grande quantidade e muitas vezes tem o quê? Tem restos alimentares na diarreia e muitas vezes é uma diarreia rica em gordura, aquilo que a gente chama de esteatorreia, certo? E quais são as características das fezes que nos lembram essa possibilidade de uma esteatorreia? Que são fezes ricas em gordura. Grande Ronaldo, seja bem-vindo, boa noite. É exatamente quando, pessoal, as fezes são brilhosas, as fezes boiam no vaso, por quê? Porque a gordura tem uma baixa densidade, então ela não afunda na água, e é uma diarreia que prega
na parede do vaso, certo? Esse é o padrão clássico, de uma diarreia desabsortiva. E um outro dado que deve nos fazer lembrar de uma diarreia desabsortiva, pessoal, é a associação com distúrbios, né, da nutrição. É um paciente com carências nutricionais, né? Por exemplo, é um paciente com carência de ácido fólico, com carência de vitamina B12, com carência de ferro, com carência de vitamina D, com carência de vitamina K. É um paciente desproteinizado, né, com a albumina baixa, ou seja, é um paciente com carências nutricionais porque não está absorvendo. E por isso que ele está tendo uma diarreia com padrão desabsortivo, certo? Então esse é o padrãozão clássico de uma diarreia desabsortiva. Quais são as causas, pessoal? Quais são as causas de uma diarreia desabsortiva? A primeira doença que a gente deve lembrar é a pancreatite crônica, que é a famosa doença dos 3Ds, né? D de diarreia, D de dor abdominal, D de diabetes, né? Que tem como a sua principal causa lapadinha lapadona, né? O uso do álcool cronicamente é a principal causa de pancreatite crônica, apesar de que existem diversas outras causas, né? Doenças autoimunes, relacionadas a IgG4 e por aí vai. Mas o paciente que tem pancreatite crônica, certo? É o paciente que classicamente tem uma diarreia desabsortiva. O paciente que tem doenças das vias biliares, certo? Um paciente que tem, por exemplo, CEP, colangite esclerosante primária, um paciente que tem, por exemplo, uma cirrose biliar primária, um paciente que tem, por exemplo, um tumor das vias biliares, paciente que tem um acometimento das vias biliares, como há uma dificuldade, né, na eliminação para o intestino dos sais biliares que acabam ajudando na absorção das gorduras, então esse paciente muitas vezes tem uma esteatorreia, né? Então ele tem uma diarreia desabsortiva. Ou seja, o problema na fonte lá das enzimas, que é o pâncreas, problema lá na fonte dos sais biliares, né? Ou seja, as vias biliares, certo? Mas o problema pode estar onde também, pessoal? Pode estar na mucosa, certo? Pode estar na mucosa, ou seja, doenças que acometam a mucosa intestinal, mais precisamente a mucosa do intestino delgado, elas podem evoluir com um padrão desabsortivo. Exemplo clássico, pessoal, cada vez mais famosa essa doença, né? É a doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, né? Mediada imunologicamente, certo? Então a doença celíaca é uma doença que classicamente causa diarreia desabsortiva, giardíase, né? Uma parasitose intestinal, causa diarreia desabsortiva, linfoma, que acomete o intestino delgado, causa uma diarreia desabsortiva, doenças autoimunes que acometem a mucosa do intestino delgado, como por exemplo o lúpus, pode causar uma diarreia desabsortiva, as vasculites que acometem a mucosa do intestino delgado, como a vasculite de BC, como a vasculite mediada por IgA, a famosa vasculite de Renox-Schönlein, certo? Então, são algumas causas de diarreia por acometimento da mucosa intestinal. Doença de Whipple, certo? Que é uma doença infecciosa, bacteriana, certo? Também sempre é citada aqui como uma diarreia desabsortiva, certo? Então, são essas as principais doenças que a gente pensa quando estamos diante de um paciente com um padrão desabsortivo nas fezes. Ok, pessoal? Eventualmente, a gente pode lembrar também das doenças que acometem quem? Os vasos linfáticos, né? Como principalmente as angiectasias primárias, que é uma doença primária, uma doença genética, mas muitas vezes também os pacientes com obstrução linfática intestinal, como, por exemplo, classicamente os pacientes com linfomas, certo? A gente deve lembrar dessas possibilidades também. Ou seja, é só seguir o caminho aqui, né, pessoal? Uma diarreia, para que se faça a digestão e a absorção, precisa ter as enzimas, precisa ter os ácidos biliares, precisa ter uma mucosa intestinal que faça a absorção, precisa ter absorção pelos vasos linfáticos, né? Então, doenças que acometam a fonte das enzimas, por exemplo, a pancreatite crônica, doença que acometa a fonte dos sais biliares, né? Como, por exemplo, a doença das vias biliares, doenças que acometam a mucosa, certo? Como diversas dessas que eu citei, doenças que acometam os vasos linfáticos. Tudo isso pode causar diarreia desabsortiva, certo?
Então, nós falamos aqui o terceiro padrão de diarreia, que é uma diarreia desabsortiva. Primeiro que nós falamos foi a diarreia osmótica, a segunda delas foi a diarreia secretória, e a terceira delas, que nós estamos falando agora, foi a diarreia desabsortiva. A quarta delas, pessoal, é a diarreia inflamatória, certo? É a diarreia inflamatória. Quando é que a gente deve pensar, quando é que a gente deve lembrar da possibilidade de uma diarreia inflamatória, pessoal? É exatamente quando o paciente tem sangue nas fezes, certo? Sangue vivo nas fezes, vermelho vivo. E também quando esse paciente tem muco, tem catarro nas fezes, certo? Então, quando tem esses elementos nas fezes, a gente deve pensar fortemente na possibilidade de uma diarreia inflamatória, certo? E, além disso, quando o paciente tem sintomas sistêmicos que nos lembrem um quadro inflamatório, como astenia, adinamia, indisposição e principalmente febre, certo? Então, quando nós estamos diante desse padrão de diarreia, a gente lembra de uma diarreia inflamatória, certo? E quais são as principais causas, pessoal, de uma diarreia inflamatória? O próprio nome já nos lembra da principal doença, né? Que são as doenças inflamatórias intestinais. Comandadas principalmente por quem? Pela retocolite ulcerativa, certo? Pela retocolite ulcerativa, pela doença de Crohn e pela colite microscópica, certo? Ou seja, retocolite ulcerativa é aquela doença inflamatória intestinal que acomete principalmente os cólons e o reto, correto? Então, é aquela doença que acomete os cólons e o reto. A doença de Crohn é aquela doença inflamatória intestinal, né, que tem um padrão transmural, que em 20% dos casos tem formação de granulomas e que pode acometer qualquer região, desde a boca até o ânus, diferente da retocolite ulcerativa, que acomete o reto e os cólons. A colite microscópica, né, como o próprio nome está dizendo, é uma doença em que você faz ali uma colonoscopia e macroscopicamente está tudo normal. E aí a gente precisa, né, da expertise do colega colonoscopista de lembrar que ele tem que biopsiar, mesmo que a mucosa seja normal, se eu estou diante da investigação de um paciente com diarreia. Por quê? Porque mesmo a coluna dando normal, eu posso estar diante de uma colite microscópica. Como o próprio nome está dizendo, a inflamação é vista apenas microscopicamente, certo? E aí a colite microscópica tem dois tipos, a linfocítica e a colagenosa. Quando a gente está diante da colagenosa, a gente lembra principalmente das doenças autoimunes, como classicamente o lúpus. Quando a gente está diante de uma colite linfocítica, a gente lembra principalmente da doença celíaca, que também pode dar colite microscópica, certo? Então essas são as principais doenças inflamatórias intestinais. Retocolite ulcerativa, doença de Crohn, colite microscópica. Mas é bem verdade, pessoal, que existem diversas outras doenças que têm um padrão inflamatório, além das doenças inflamatórias intestinais. Como, por exemplo, as doenças infecciosas, né? Campylobacter, Yersinia, certo? Uma salmonelose, eventualmente um E. coli, certo? Enterotoxigênica, enteropatogênica, quadros infecciosos crônicos, né? Como, por exemplo, tuberculose, certo? É uma outra possibilidade, uma outra doença que sempre deve ser lembrada. Então, existem quadros virais, como, por exemplo, a famosa colite pelo CMV, certo? Quadros parasitários, né? Como a famosa colite amebiana, certo? É um outro exemplo que a gente pode citar. Uma outra bactéria que sempre deve ser lembrada é o Clostridium difficile, né? Agora também chamado de Clostridioides, né? Então, Clostridium difficile, aquela bactéria que classicamente cresce, né, diante daqueles pacientes que usaram antibiótico de amplo espectro recentemente. Então, diante de uma diarreia inflamatória, eu diria que essas são as principais possibilidades, certo? E não esqueça também das neoplasias, né? As neoplasias do intestino, muitas vezes elas se manifestam com um padrão inflamatório, ok? Então esse foi o quarto mecanismo de diarreia que eu falei. O quinto, para a gente fechar aqui, pessoal, seria quem? A diarreia por desmotilidade.
primeiro foi a diarreia osmótica, o segundo foi a diarreia secretória, o terceiro foi a diarreia desabsortiva, o quarto que eu acabei de falar, a diarreia inflamatória, o quinto, a diarreia por desmotilidade. E aí eu costumo tirar aquela velha brincadeira, né? Que diante de uma diarreia por desmotilidade, não se irrite. Lembre sempre da síndrome do intestino irritável, certo? Essa doença, né? Esse acometimento, que frequentemente a gente chega nesse diagnóstico, né? Mas que lembre-se que é um diagnóstico de exclusão. Para eu dizer que um paciente ele tem uma síndrome do intestino irritável, para que ele não se irrite com esse diagnóstico, você precisa descartar todas as outras possibilidades. Por quê? Porque não existe nenhum exame que me diga que o meu paciente tem síndrome do intestino irritável. Para eu dizer que ele tem isso, eu tenho que descartar todas as outras possibilidades, né? É um padrão de desmotilidade. O outro padrão de desmotilidade, pessoal, é exatamente o hipertireoidismo, certo? O hipertireoidismo. O hipertireoidismo causa aumento da motilidade intestinal. Isso pode levar tanto à hiperdefecação, ou seja, o paciente que evacua com mais frequência, porém com a consistência normal, ou eventualmente pode provocar diarreia propriamente dita, certo? Então, outra causa de diarreia por desmotilidade é o hipertireoidismo.